falei aqui no final do ano, que os crentes estão mais preocupados com as coisas do mundo, terrenas, do que com as coisas espirituais. A cada dia que se passa, a consciência crística, que é você pensar em Cristo, está a igreja está se afastando dessa consciência. Por isso, a maioria das igrejas ou está como a nossa hoje, né? Ou então, quando está cheia, eles vão buscar, não é o Cristo ressuscitado. Eles vão buscar o Cristo ressuscitado, Clarice. Eles vão buscar o que o Deus do Cristo ressuscitado pode dar para a igreja, entre aspas, para o crente que vem atrás das coisas que esse Deus que ressuscitou Jesus Cristo pode dar. Porque, na pior das hipóteses, quando a pessoa falta mantimento, falta emprego, ou o Bolsa Família é cortado, nós é igual ao povo de Israel. A igreja de Cristo é igual ao povo de Israel. Igualzinho. Não pende nem para a direita nem para a esquerda. É a mesma coisa. Paulo já nos ensina em Corinto que nós somos o Israel espiritual. Aquele Israel que passou 400 anos servindo lá no Egito, escravos, de manhã, de tarde, de noite, tinha café, almoço, jantar, eu acho que até o café da tarde, estavam lá no bem, trabalhava de boa, recebia, até que isso levantou um faraó que olhou para os judeus, Israel, né, descendência de Jacó, e falou: opa, esse povo aí está se multiplicando, vai que eles tentem fazer uma revolução e queira tomar o meu poder. Olha, corta o café, corta o almoço, corta o jantar, não paga mais. Faz eles trabalhar do mesmo jeito, mas não paga. Aí, enquanto o povo estava no bem bom, ninguém lembrou do Deus de Abraão. Mas quando começou a pesar o trabalho, aí eles começaram a gemer. Deus nos socorre, Deus nos socorre. E Deus levantou Moisés, libertou eles do Egito, passaram o Mar Vermelho. Depois que passaram o Mar Vermelho, que fechou, que o povo já estava longe do perigo, né, do inimigo, começaram a reclamar: poxa vida, Moisés, lá no Egito a gente tinha pelo menos coentro, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Aí diz a palavra que quando o povo de Israel passava por aperto, eles lembravam do Deus Criador. Quando eles estavam no bem bom, eles esqueciam do Deus Criador. Não acontece comigo, né, Lúcia? Não acontece com você, né, irmã Marlene? Não acontece conosco, né, Clarice? Quando as coisas estão faltando, aí, com todo respeito, Clarice, você que é mãe, vou pegar vocês que é mãe, o amor de vocês são bem maiores do que os dos pais, né? Eu e o Genival tem uma máxima comigo, de que o amor de uma mãe é o reflexo do amor de Deus para com a humanidade. Porque você quer ver seu filho comendo bem, se alimentando bem, brincando bem, feliz, alegre, contente. Qualquer gemidinho que ele faz, você fala: ah, o que foi, filho? O que foi? Às vezes ele não está só brincando, só nada, mano. Você é quem ele fala, né? Você não fala nada, mas você vai lá, se preocupa. Qualquer copadinha que ele se machuca, você já vai lá, né? As mães, né? Dá um beijinho lá na ferida, às vezes tá doendo que só, ele não pode reclamar, né? Não toca isso não, que tá doendo. Mas a mãe vai lá, a mesma coisa é Deus para com o povo de Israel e para com o seu povo de Israel espiritual hoje, que é a igreja. Quando a igreja está no bem bom para com Deus, é glória, aleluia, e o exemplo que eu dei para vocês dos congressos, é glória, aleluia, alegria, só festa e bonança. Mas quando Deus permite que o diabo vá lá tocar na alegria do povo, do crente, aí ele começa
murmurar, mas meu Deus, por quê? Lembra o povo de Israel? Moisés, por quê? E o que a Bíblia diz? Que quando o povo de Israel reclamava com Moisés, não estava reclamando com Moisés, estava reclamando com Deus, não é nós hoje? Mas Deus, por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque tu está sendo provado. Tu está sendo provado no fogo para melhorar a tua paciência, para que a tua fé aumente, se multiplique, se fortaleça. Aí muita gente não tem esse entendimento. Aí acontece o que a gente conhece por aí, se afasta, sai da igreja. E quando se afasta, sai da igreja, põe a culpa em um, em outro, mas nunca assume a sua própria responsabilidade. Porque está escrito na Bíblia que se o homem tem de reclamar de alguma coisa, reclame dos seus próprios pecados. Pecado significa erro, errar o alvo. Então, quem errou foi você. Então, o culpado é você. Então, assuma sua culpa, assuma seu erro. Faça como um filho pródigo. Enquanto você não cair em si, para que você dê meia volta e transforme a sua vida, aí, mais uma vez, pegando a analogia do filhinho, você vai receber palmadinha no bumbumzinho, vai apanhar. E diz a palavra em Hebreus, que Deus corrige aquele que Ele ama. Portanto, aprendamos com as Escrituras, aprendamos com o ensinamento de Cristo, mesmo, irmãos, até perdoe-me que eu vou falar agora, mesmo porque quando eu passo por situações difíceis, e eu, Genival, não tenho o costume de ficar botando culpa no diabo. Sabe por quê? Porque às vezes é Deus que está me provando e eu não sei. A única coisa que eu peço a Deus nas minhas orações é o seguinte: Deus, me ensina a ter entendimento para aceitar. Me dá forças para continuar. Não me deixe voltar atrás. Mas mesmo capenga, mesmo tropeçando, mesmo até caindo e ficando deitado, quando um homem, uma mulher, aquele que quer servir ao Senhor, com sinceridade do coração, Deus ele não deixa a pessoa prostrada. Ele vai lá com a sua destra e levanta aquela pessoa. Se a pessoa não tem forças para caminhar, eu não sei se alguém aqui já ajudou algum bêbado alguma vez a caminhar. É chato, hein? Pensa. Você vai lá, pega o bêbado lá que não tem força para se levantar, você põe o braço dele aqui, aí pega ou na cintura ou no braço, vem aquele peso lá, aí você capenga com ele sem querer. Ele vai para um lado, ele vai para o outro e você vai junto. E você vai junto. A mesma, só que diferentemente do Espírito Santo, ele nos pega, ele nos coloca em seus braços e anda, nos leva, sempre nos dando forças, nutrientes espirituais, para que quando a gente estiver firme e inabaláveis, ele fica-se nos nossos pés e fala: agora você pode caminhar sozinho. O importante é que você, Genival, não quis desistir, você não quis voltar atrás. Portanto, cada vez que você se sente fraco, perceba, Ezequiel, crentes que eram uma bênção dentro da igreja, crentes que profetizavam, crente que orava, crente que quando pregava o fogo descia, crente que dirigia culto, crente que era dirigente de círculo de oração, crente que era presbítero, pastores, cargos eclesiásticos, e todos eles, então o Genival está falando, todos eles diziam: irmão, Deus está mandando profetizar sobre a tua vida, Deus está mandando dizer para fulano, Deus está me revelando algo, Deus está sempre dizendo que Deus está fazendo algo na vida de alguém ou da igreja, e dizendo: eu sou profeta. Hoje está caído no mundo, hoje está de novo nas drogas, hoje está se prostituindo. Por quê, irmão? Porque maldito o homem que confia no seu braço, nele mesmo, e com isso ele tenta atribuir, entre aspas, profecias para Deus,
Porque sabe que falando o nome de Deus, irmão, quando se fala o nome de Deus, até o demônio estremece. Se o demônio estremece, imagina o ser humano, quando coloca em alguma frase, alguma propósito, o nome de Deus. Aí Deus permite que a tempestade venha sobre a vida daquela pessoa para saber. Deus sabe. Deus sabe. Ela não sabe. Mas Deus sabe que quando vier a tempestade, essa casa vai ruir o ensinamento de Cristo. E o último estado daquele homem, o final dele, será grande, será horrível, será um escândalo para o Evangelho. Será um escândalo para o Evangelho. Mas Clarice, Deus é fiel. Deus é fiel. Porque Ele não é Satanás. Deus não é o diabo. O diabo, ele nos coloca algemas espirituais nos braços e nas pernas. Eu gosto de fazer, eu estava assistindo com a Lúcia alguns meses atrás a novela Escravizaura, né? Escravizaura. E eu, como falei, viu, Clarice, eu sou meio maluco. Em muitas coisas eu vejo mensagem, vejo Deus agindo. E eu vi ali, naquelas cenas, aqueles escravos, uma senzala. Na minha mente, eu fazia a senzala espiritual, onde os homens são obrigados pelo diabo, o dono dos escravos, o diabo, trabalharem forçadamente. Sim, estavam dizendo 14 horas de trabalho forçado. 14 horas de trabalho forçado. Se não me engano, com apenas uma comida de dia, durante as 14 horas. Aí façamos, eu, Genival, como tem um cérebro meio maluco, né? A mesma coisa é espiritualmente. O diabo nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Mas somos obrigados, porque aí tem aquela imagem do diabo com tridente, né? Com tridente. Ah, tá lá, ó, nos furando por trás, né? Por aquele lugar, a Lúcia já pegou o jogo ali, ó. O diabo ali com o tridente nos furando por trás. Você vai fazer. Você não quer fazer? Você vai fazer. Os escravos, quando não queria fazer ou não iria fazer, o que eles levavam como castigo? Ia lá, me ajuda aí, Lúcia. Ia pro tronco, leva lá as chibatadas. É isso, né? Leva lá as chibatadas, açoites. 50 açoites, né? 50 açoites. A mesma coisa é na minha, na tua, nas nossas vidas. O diabo, ele nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos. Mas Deus não. Deus, o Clarice. Deus, igreja. É como uma parábola do filho pródigo. O homem quer viver a sua vidinha, que a vida não é dele. A vida do homem não é do homem. Mas ele acha que a vida dele, Pai, me dá os meus bens. Então Deus dá os bens. Deus deixa que você viva a sua vida. Quando você, igual o filho pródigo, cair em si, que você depende de Deus para tudo, aí você volta. Você pensa, só em pensar em voltar atrás, Deus já está resolvendo os nossos problemas. Eu sou testemunha viva, né, do que Deus pode fazer na vida daqueles que tentam viver uma vida no Evangelho de santidade. Jesus, ele na sua parábola aqui, quando fala para nós vigiar e orar, o povo aí no mundo religioso, eles querem estar sempre em oração. E eles estão em oração, mas está faltando vigilância. O pessoal gosta muito de ir para o monte orar. Mas o que adianta? Vai para o monte orar,
vê as folhas fumegar, mas depois que volta para casa, não pode saber que a vizinha molhou o seu quintal ou fez algo e já fica iracunda, já fica chateado, já fica nervoso, já fica bravo. Pior que o que ele fala assim, não sabe quem está tocando. Sentimento de vingança para com o vizinho, para com a vizinha. Então o que adianta? Ele foi orar no monte, ficou lá orando no monte, falando línguas estranhas, mas faltou vigilância. Faltou vigiar. Então orar é um diálogo. Eu particularmente não sou de ir para monte, eu sou contra de monte, porque a igreja usa, né? Ô Genival, já vi muita gente falar isso para mim. Mas Jesus ia para o monte orar. Amém, irmão, eu sei disso, que Jesus ia para o monte orar. Mas na época de Jesus Cristo não existia igreja. Na época de Jesus Cristo não existia igreja. E outra, a maioria do povo que vai para monte, ele não vai só, ele tem que ir acompanhado com alguém. Jesus Cristo ia sozinho para o monte orar. E quando descia, Jesus Cristo, já que é para pegar ele como exemplo, e como muita gente fala para mim que o exemplo maior de Jesus Cristo é a pessoa, não, quando Jesus ia orar e voltava, ele voltava, entre aspas, com mais poder. O demônio quando via ele se aproximando, já se manifestava. Eu pergunto, amado irmão, você que vai aqui para monte, quando o diabo te vê, o que ele faz? Ele ri da sua cara, dizendo, não, crente, está vindo no monte agora, pois eu vou lá, passar a pontinha do rabinho no nariz dele, para ver qual é a reação dele. Aí o diabo vai lá, faz cócega no nariz dele, e ele pragueja. Cadê, irmão? A santificação ficou no monte, esqueceu de trazer, esqueceu de descer a santificação para casa. Então a oração, Paulo diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. Orar sem cessar é você dobrar os joelhos e ficar aqui de manhã até de noite orando. Se orar é diálogo, significa que quando você abre os olhos, você já fala com o Pai, já fala com Deus. Agradece porque abriu os olhos, agradece porque está com saúde, agradece porque está com seus pés, agradece porque não tem dor de cabeça, não tem resfriado. Então você passa o dia inteiro falando com Deus em constante oração. Então, orando sem cessar, falando com Deus sem cessar. Você está cozinhando, está falando com Deus. Vou falar por mim, tá, irmão? Até assistindo alguma coisa, filme, eu tomo por mim, eu. Assistindo um filme, como eu falei para vocês, sou meio maluco, né? Então, até em filmes, em tudo, tem momentos que eu vejo, parece as escrituras acontecendo ali. Agora mesmo, antes de tomar banho e vir para a igreja, eu estava assistindo o filme Matrix, a ressurreição, eu acho. E eu olhando assim, falei, nossa, será que o mundo espiritual é assim? É claro que fazendo uma analogia bem esdrúxula, viu, irmão? Para vocês terem uma noção de que o quão maluco é o Genival, né? Mas os crentes esquecem disso, de procura orar e não vigia. Então, será que estamos realmente prontos e preparados? Jesus está voltando, Jesus está próximo. Essa guerra aí, que está acontecendo lá em Israel, isso, irmãos, para finalizar, fiquem atentos. Alguma coisa, aí são palavras do Genival, alguma coisa Deus está querendo mostrar para o mundo. Através dessa guerra que está acontecendo em Israel, Deus está querendo mostrar alguma coisa para o mundo, ou talvez até para a igreja.
O que é, Genival? Eu não sei. Eu ainda não sei. Vocês percebem que agora o assunto é a guerra de Israel contra o Hamas. O pessoal lá do Irã está querendo entrar, o pessoal da Jordânia também está querendo entrar, né? Eu não sei para onde é que vai. Mas há 2 anos, a Rússia e a Ucrânia continuam em guerra. A gente vê lá o morticídio, né, de Israel, por causa dos bombardeios, crianças palestinas sendo mortas. Mas na Ucrânia tem crianças morrendo lá. Mas o povo só tem dó, pena e acha, coitadinho, as crianças palestinas que estão morrendo. Mas na Ucrânia, a Rússia continua atacando. A gente não vê as crianças de lá morrendo. Mas será que não morre? O continente africano vive em pé de guerra constantemente. Crianças estão morrendo lá. A gente está visto? Não. A igreja hoje ora por um avivamento, por uma renovação. Mas esqueceram que o país da África, a miséria, tem gente morrendo de fome agora lá. Crianças desnutridas, morrendo de fome lá. Tem vídeos, se você puxar para pesquisar, urubus esperando a criança morrer para poder devorar a carne dela. A igreja está lembrando disso, irmão Malene? Ezequiel, está lembrando disso? Você se lembra, Genivaldo? Não lembro não. Eu estou lembrando agora, para mim e para você, para quando a gente for orar a Deus, clamarmos então por essa situação, não apenas por uma única situação. Nós somos egoístas, porque pedimos orações pela nossa família, ou por alguém, um ente querido nosso, que está ou vai ser hospitalizado ou passar por uma cirurgia. Mas nós esquecemos que antes do nosso parente já tem pessoas lá sofrendo nos hospitais. Mas a gente só lembra de orar pelo nosso parente ou por alguém que está doente no hospital quando o nosso parente vai para lá, ou quando a gente precisa ir para lá. Aí a gente lembra, realmente tem gente lá que está precisando de oração. Só que antes de você ir para lá, irmão, já tinha gente. Mas você quer que Deus traga a cura primeiro para você e depois cure quem está lá há 10 anos sofrendo numa maca de hospital. É o germe do pecado no homem, o egoísmo do pecado no homem. E que nós que aqui estamos na noite de hoje possamos nos lembrar dessa palavra que Jesus falou: vigiai e orai. Orai e vigiai. Orar é diálogo com Deus constantemente. Vigiar é estar sempre atentos ao acontecimento no mundo. Porque os acontecimentos no mundo são sinais de que Cristo está às portas. Deus abençoe. Ezequiel.